Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos à meditação do Evangelho do dia. Eu quero pedir antes para vocês se inscreverem no canal para vocês receberem as notificações e não esqueçam também de dar o seu like, comentar o conteúdo do nosso canal e enviem para outras pessoas o link desse nosso Evangelho diário. E o Evangelho que vamos ouvir neste sábado está em São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que nós escutamos sugere-nos o segundo pensamento. Nós estamos neste mundo numa grande travessia para a nossa pátria definitiva, que é o céu. E esse mundo no qual nós vivemos é um grande mar, que tem hora que está calmo e tem hora que está agitado. Mas seria muito difícil atravessar esse grande mar abraçadas. Nós precisamos atravessar o mar da vida numa barca, que é a igreja. Com efeito, a barca, ao longo da tradição cristã, se tornou símbolo da igreja, de modo que nós chamamos a Igreja Católica de a Barca de Pedro. No evangelho que nós ouvíamos, Jesus convidou os discípulos para irem com ele para o outro lado do mar, para a outra margem. Seria feita então uma viagem na barca. O outro lado do mar, a outra margem, significa o céu, que é a meta da nossa caminhada. E o mar é a nossa vida aqui. A barca, como disse, é a igreja onde nós estamos. Mas, queridos irmãos, Jesus, Ele está conosco, Ele está ocultado do nosso olhar físico, mas Ele está presente no meio de nós, de maneira sacramental, invisível, espiritual. São Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que não vemos Cristo, mas nós o amamos. Essa ideia também se faz presente no evangelho que escutamos, porque essa travessia para o outro lado do mar, segundo o evangelho, parece ser por conta dos discípulos. Parece que não é Jesus quem está levando eles, mas é Jesus quem está sendo conduzido por eles. Mas nós aprenderemos
na leitura desse evangelho que Jesus é Ele quem conduz o barco, na verdade. Jesus está conosco, como eu disse, mas a sua presença é silenciosa. Vejam como Ele está presente na sua igreja, no seu corpo, sangue, alma e divindade, ou seja, na Eucaristia. A presença de Jesus na Eucaristia é tão silenciosa. Nós falamos com Ele escondido nos sacrários, exposto nos ostensórios. É uma presença silenciosa, oculta. Mas saibamos que Jesus está bem vivo, atento a tudo que ocorre com a sua barca, e Ele agirá no momento certo. Ele já está agindo. Então aquela barca em alto mar foi agitada por fortes ventanias. E os discípulos então viram que Jesus estava na parte de trás, deitado tranquilamente sobre um travesseiro, dormindo. Há uma meditação do Papa Francisco sobre esse comportamento de Jesus, no qual ele diz assim, que Jesus ocupou naquela barca a parte da barca que era a primeira a afundar caso o barco viesse a submergir. Então, na verdade, Jesus se coloca numa situação de defender os discípulos. Ele é um pastor que vai à frente. Se eventualmente aquela barca afundasse, o primeiro a ser atingido seria Nosso Senhor. Ele não se coloca na parte mais segura do barco. Ele se coloca na parte mais perigosa, para que ele possa defender os seus discípulos. Então, Jesus foi despertado pelos gritos daqueles discípulos e mandou que aquela tormenta se acalmasse. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos então com esse evangelho que Jesus está conosco. Ele parece que está dormindo. A sua presença entre nós, como eu disse, é invisível, silenciosa, mas aprendamos com esse evangelho que ele está bem pertinho de nós. Quando a tempestade der contra a barca, nós vamos chamá-lo, invocá-lo e ele nos defenderá. Então que o mar da vida não nos engula, porque nós estamos na barca de Pedro, onde está Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, pela intercessão de São José e de Santa Ângela Merice. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.